eu entendi que, além de publicar, eu precisava contribuir tanto no campo da pedagogia cristã, do ensino, quanto no campo da literatura, porque a literatura é muito importante para formar o cristão. A gente tem no Brasil um grupo, uma população que lê pouco em comparação com outros países. Mas, ainda assim, os evangélicos acabam tendendo a ler mais porque a gente é o povo do livro. Nós somos uma tipo de fé, um tipo de religião, onde o livro tem uma função fundamental. Então, a partir da leitura da Bíblia, o crente tem uma ideia que ele precisa de ler. E a literatura é fundamental para o desenvolvimento da fé cristã. Sem literatura, a pessoa não consegue crescer, não consegue aprender. E não só a literatura cristã, mas a literatura é importante para o desenvolvimento de qualquer coisa. Se o Dan fosse um médico, não sei qual é a profissão que você tem, mas você teria que ter lido literatura médica e continuaria a ter que ler literatura médica. Ou seja, sem aquela literatura você não ia conseguir avançar. Uma coisa na fé cristã. Então eu lancei uma trilogia que é um comentário sobre o Sermão do Monte, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Sermão da Felicidade, Sermão da Providência e Casa na Rocha. Qual foi a proposta? É comentar o texto versículo a versículo. Apesar de pregar todo tipo de sermão, eu gosto de sermões expositivos, né? Estava falando do Hernandes, é mais ou menos assim. O Hernandes prega muitos sermões expositivos. E a proposta do livro é você pegar o texto e você entender o texto, te ajudar a dar uma aula, te ajudar a fazer mensagens ali. Então, o que é a bem-aventurança? O que significa isso aqui? Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito. O que significa o sal da terra? O que significa a luz do mundo? Para além da metáfora, né? Para as questões culturais, porque tem muita coisa por trás do texto que, quando a gente olha, a gente não enxerga. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, Jesus diz, vocês têm que ser sal da terra. O que a gente faz? A gente vai logo para a metáfora. O sal vai salgar, é o que Jesus vai dizer, e terra é a gente na terra. Mas, na verdade, existem dois tipos de sal. Existe o sal marinho e existe o sal da terra mesmo. O sal que dá em minas de terra. Ali, naquela região da Palestina, o que a Bíblia chama de mar ali é lago. O que a Bíblia chama de mar ali é porque naquela época eles chamavam grande extensão de água de mar, mas é água doce. Então, não tem sal como sal na nossa casa. O sal que tem lá é o sal da terra. O sal da terra, ele é mais impuro. Ele estraga mais rápido. E ele era usado para salgar o peixe. Então, ele está falando de uma coisa que as pessoas entendem ali, mas que eu, com a minha mente agora, não entendo. Se não vier um mestre, um professor, vier uma literatura para me explicar, então, quando ele diz sal da terra, ele está falando do sal que era usado para o peixe, que depois de um tempo estragava, não era mais, isso servia para nada. Aí, o que aqui se fazia com aquele sal? Vocês vão lembrar que no Antigo Testamento, quando as cidades eram amaldiçoadas, elas eram salgadas, que é para não nascer nada. Porque se você salga um terreno, não nasce nem capim ali direito. Não nasce nada. Então, o que os romanos faziam? Quando eles iam fazer uma estrada, principalmente as estradas onde tinha pouca gente passando, o que acontece num caminho de terra que pouca gente passa? Começa a fazer mato. Chega uma hora que não tem nem mais caminho ali. O que eles faziam? Eles colocavam uma camada de pedra, jogava aquele sal apodrecido por cima, jogava pedra, jogava mais sal apodrecido, jogava pedra, e aí eles faziam aquela estrada ali. Para quê? Para que o capim, mesmo que a estrada não fosse muito usada, não nascesse capim ali. Então, quando ele fala que o sal da terra é jogado, que o sal é jogado e é pisado, ele está falando de uma coisa que acontecia literalmente, porque as pessoas passavam ali, pisavam literalmente, ou a cavalo, ou a carro. Ou seja, quando você tem essa informação, o texto fica muito mais rico.